pastor João, Sônia e os demais, ter sido lembrado, porque se tem uma forma subjetiva de dizer que a pessoa é amada, é quando a gente lembra da pessoa, e eu fico muito feliz por esse amor e por essa lembrança. A Sônia é uma figura que sempre está no nosso coração, uma pessoa fantástica, uma evangelista invejável, se é que essa inveja seria pecado, mas eu acho que não, porque invejar grandes virtudes, ainda principalmente missionárias, eu acho que é algo que devemos aspirar constantemente, né? Então, Sônia, que Deus abençoe você também, a todos os demais. Eu já oramos, né? Mas se vocês me permitem, eu gostaria de orar novamente, não que a oração do pastor João não tenha tido poder, ao contrário, tem muito mais poder, mas eu quero pedir a unção do Espírito Santo para poder falar a esse grupo seleto, um grupo de missionários. Eu não sei se no áudio tá vendo algum chiado. Eu coloquei um ventilador aqui para não ficar muito quente aqui no escritório. Tá tranquilo, o áudio tá nítido, cristalino, então tá bom. Então, se me permite, vamos orar. Amado Pai, nós te louvamos por esse encontro. Aqui existem homens, mulheres, jovens, adultos, pessoas que foram chamadas pelo Senhor para pregar a tua palavra em qualquer canto e recanto ou rincão deste mundo. Oh, Pode Deus. ser na cidade, pode ser numa vila, pode Verdade. ser numa zona rural, pode ser numa favela, em algum lugar. O Senhor tem enviado teus anjos, teus mensageiros, teus missionários. Eles estão aqui para ser preparados. Peço que o Senhor possa estar nos usando para que esse conhecimento não seja apenas um repasse de informações, mas seja um legado deixado para uma geração que possa fazer bom uso e também abençoar outras vidas. Todos nós estamos crescendo aqui, sim. Portanto, não seja eu quem fale, mas o Senhor nos fale ao nosso coração, por Jesus. Amém. Sônia, eu acabei não perguntando a você anteriormente, quanto tempo eu tenho para poder falar? 40 minutos, mais ou menos, pastor? Pode ser? 40 minutos. Ok. Então, só um momentinho, deixa eu fechar a câmera aqui, porque eu deduzo que. Ah, não, tá numa autonomia boa. Caso eu venha, meu computador ter alguma dificuldade, eu dou uma pausazinha, só coloco aqui na conexão para recarga, tá bom? Bem, eu acho que essa questão da oratória, a gente pode pensar, olha, eu já conheço bem, eu já prego desde muito tempo, eu falo para as pessoas, e eu sempre pensei assim também, tá? Eu sempre pensei que poderia pregar. Só que há um problema sério, havia um problema sério na minha vida, que era me conectar com pessoas do púlpito, e principalmente com a faixa etária jovem, porque a faixa etária jovem e adolescente talvez seja a faixa etária mais desafiadora que nós temos como auditório. Você pode pensar assim, a faixa etária mais desafiadora é das crianças. Não, não é das crianças. Sônia, eu não sei se a minha imagem ela está destacada, mas eu estou tentando aqui. Não, a minha preocupação é se todos estão vendo nos vários quadrinhos que aparecem ou no quadro destacado aí. Você está me ouvindo, Sônia? Estou ouvindo, pastor. Eu estou vendo o senhor Tá. na tela central, A mas tela central, tá? Eu que não estou me vendo aqui na minha tela, mas tudo bem. ok. Então veja, deixa eu ver aqui. Pronto. O problema era comigo mesmo, né? Era comigo mesmo. Deixa eu só também tentar tirar aqui. Eu estou com uma câmera que não está muito boa. Não está muito boa. Eu pensei em ter colocado a minha câmera aqui para funcionar. Vou colocar uma outra câmera aqui. Está no computador. Pronto, eu acho que agora sim. Agora vai ter uma imagem melhor. Não que eu seja bonito, porque eu não sou, mas eu acho que vai melhorar aí. Melhorou sim. Melhorou muita coisa, não. Melhorou muito, não. Mas tudo bem.
Vamos lá. Gente, é o seguinte. Como eu estava falando, o nosso desafio maior é falar para grupos de pessoas que têm faixas etárias diferentes, culturas diferentes, pessoas que a gente perceba que talvez tenha alguma resistência até por preconceito e quaisquer que sejam as culturas. Então, eu tenho ministrado esse curso de oratória para já várias vezes, já ministrei esse curso de oratória. Nós temos um material editado, não publicado ainda, nessa área de oratória. Então, nesses 40 minutos, eu vou tentar passar assim o sumo do sumo do sumo daquilo que pode ser pegado e desenvolvido aqui. Quero deixar claro, eu não sei se Sônia ainda tem esse material, se não tiver, eu posso enviar para você, Sônia. Nós temos esse material, como disse, concluído, mas não publicado, que eu posso disponibilizar para você. Hoje em forma de apostila, mas futuramente, em nome de Jesus, vai ser uma publicação é, de 30 páginas, onde você tem uma compreensão da oratória. Eu já estudo sobre esse assunto de oratória há muitos anos. O pastor João também é um grande pesquisador dessa área. Mas uma coisa que eu sempre tive dificuldade é encontrar uma linha que seja mais simples, porque os vários livros que nós já lemos na área de oratória, de homilética, apresentam muitas ideias e pouca praticidade, pouca coisa que seja realmente eficaz na hora da oratória. E você não consegue colocar tudo em prática. A gente traz uma proposta mais simplificada, em três pilares, que eu intitulei, sistematizei nesse material, de paixão, eloquência e profundidade. Eu quero deixar também claro que, se você quiser fazer alguma pergunta, se quiser tirar alguma dúvida, se você quiser fazer algum complemento, contar alguma experiência, fique à vontade, tá? A gente está aqui numa construção coletiva. Então, paixão, eloquência e profundidade são os três pilares da oratória eficaz. Eu vou explicar melhor. Quem aqui já não se perguntou alguma vez, ao ouvir uma pregação, quer seja de um pastor, quer seja de um ancião, quer seja de um membro, que hora que essa pregação vai terminar? Talvez até você esteja perguntando agora, né? Que hora que essa aula vai terminar? Mas a questão é que o problema maior não é o auditório. O problema não é se o irmão A, B ou C da cadeira está dormindo, está cansado, chegou do trabalho, ou o pregador dizer, as pessoas não querem, não estão interessadas. Não. Quando o auditório ele se perde no foco da sua mensagem, o problema não está com o auditório. O problema está com o orador, com a oradora, com o pregador. Porque não soube captar a atenção dos seus ouvintes. Então, uma vez eu estava numa igreja, sede de distrito, e eu ia batizar um menino. Esse menino, ele tinha chegado aos 8 anos, os pais estavam felizes da vida, porque finalmente esse menino ia ser dedicado ao Senhor através do batismo. E tomaram a decisão de convidar muitos amigos, parentes, ex-adventistas, e eles queriam um sábado pela manhã muito bem elaborado, e chamaram um dos líderes do distrito, que era conhecido por sua oratória inflamada, uma pessoa de grande habilidade na comunicação, e pediram para ele sintetizar as doutrinas adventistas para que as pessoas convidadas, ex-adventistas e não adventistas, entendessem o que a igreja adventista crê e defende. E entregaram para ele 15 minutos antes da lição da escola sabatina. Então, ali por volta de 9h15. Pode ficar à vontade. Alguém abriu o microfone, quer fazer alguma pergunta? Não? Ok. Então, entregaram o microfone para ele e ele começou a sua exposição. Até os primeiros 15 minutos, a gente estava ainda sem saber o que ele queria dizer. Ele começou em Gênesis, passeava em Apocalipse, voltava para Mateus, ia para Sofonias, pulava para Tiago e fazia uma miscelânea. Era assim meio que um turismo bíblico sem bússola, sem qualquer tipo de orientação. Bem, mas menos mal se ele pelo menos tivesse respeitado o tempo que
lhe tivesse sido oferecido. Mas ele passou dos 15, foi para os 20, foi para os 30, foi para os 40 e o auditório já angustiado, eu também me revirando ali no banco, quase me levantando e pedindo para ele parar. Eu olhava para os lados, olhava para trás, todo mundo cansado, todo mundo como que se interrogando que hora que esse indivíduo vai parar. E ele nem aí, nem se apercebia do que estava acontecendo. Ao que num dado momento, num lampejo, assim, como eu posso usar a expressão? Parece que ele caiu na real, né? O Espírito Santo tocou na mente, no coração dele, ele disse: irmãos, o meu tempo já acabou. Todo mundo do auditório disse: já há muito tempo. E ele disse: me perdoe, mas eu vou encerrar agora. E ele falou mais 10 minutos. A exposição dele durou 50 minutos. E aí, quando ele estava finalmente encerrando, todo mundo ansiando por esse momento, aí ele solta uma máxima, ele diz: irmãos, me perdoem, o meu pecado é eu não conseguir respeitar o meu tempo para falar, o tempo que é dado. Aí uma irmãzinha que estava do meu lado falou em voz alta assim: então vai e não peques mais. Eu acho que se eu tivesse no lugar dele, não sei como seria, né? Gente, às vezes a gente não sabe que está incomodando as pessoas com a nossa fala. A gente não sabe. A gente tem uma exposição muito prolongada de um texto. Então, veja, eu vou te dar aqui algumas dicas que são bastante práticas, tá bom? Primeira coisa que eu quero deixar para você, se você quiser anotar, ou se você não quiser anotar e depois pedir o material para a Sônia, ela vai te oferecer e você vai estudar. Agora, eu sugiro a você o seguinte, que você estude. Tá? A arte da oratória é semelhante a qualquer outra arte. Ninguém consegue fazer um bordado da noite para o dia se não tiver treinado, se não tiver aprendido os pontos. Ninguém consegue fazer uma pintura se não conhecer de tintas, de pincéis, de tela. Ninguém consegue cantar se não tiver ensaiado, desenvolvido técnicas vocais. Então, a oratória é uma arte que exige de você dedicação, tá bom? Então, uma coisa que eu sempre tinha curiosidade é por que alguns oradores conseguiam alcançar o público de uma forma tão avassaladora, tão envolvente, e outros não. E eu fazia parte desses outros, tá? Desses outros que não conseguiam conquistar, principalmente a classe mais jovem. E eu fiquei me perguntando por quê? O que esses oradores têm de diferencial? O que eles fazem que eu já tenho na época, eu estava com cerca de uns 18, 17 anos de ministério, e eu via oradores chegando de longe, pregando, e o povo gostava de ouvir. O que está acontecendo comigo? Essas perguntas me deixavam inquieto. Ao que Deus nos concedeu esse privilégio de ter essas formações, e dentre vários conhecimentos, eu consegui descobrir o que faz um pregador, uma pregadora, segurar o seu auditório, tá bom? Então, escuta o que eu estou te dizendo. O que eu estou entregando para você, tanto nessa aula quanto no material que vai ser publicado ainda, é algo que você tem que considerar como de extremo valor para você estudar. Pessoas que já participaram das minhas aulas, porque geralmente eu dou 4 aulas no domingo pela manhã, de 8 a meio-dia. Você deve até pensar, pastor, 4 horas de aula devem ser muito cansativas. Se você procurar qualquer, bem, Salomão diz, seja a boca dos outros que te louve, não a sua. Mas eu não sei se tem algum dos alunos aqui que já participou comigo em alguma aula presencial, mas o feedback que a gente tem é de as pessoas não perceberem o tempo dessas 4 horas aulas, ou horas aula. Elas não percebem. Por quê? Porque as aulas são aplicadas de uma maneira prática, como se nós estivéssemos desenvolvendo as próprias técnicas que são apresentadas. Então eu quero que você pegue aqui essa frase. Memoriza aí essa frase. Quando não se é natural, tem que ser intencional. Vamos repetir? Você nem precisa ligar o microfone, tá? Fique tranquilo, tranquilo. Quando não se é natural,
tem que ser intencional. Ou seja, se você não tem a habilidade natural para falar, para conquistar o seu auditório, você precisa estudar como conquistar. Porque a mente humana, ela é muito detalhada. E se você conhece, existem vários estudos de neurociência que estudam o comportamento e as reações da mente humana. Se você conhece um pouquinho mais de neurociência, você vai conseguir saber como conquistar as pessoas. Então, a primeira dica que eu vou passar para você, mais prática, é a seguinte: quando você começar a sua mensagem, eu não fiz isso aqui agora, tá? Porque eu estava cumprimentando o pastor João, a pastora também, né? A Sônia, também cumprimentando você. Mas quando você sobe para falar numa plataforma e vai ocupar aquele momento do púlpito ali na sua frente, eu quero sugerir a você que evite esses contatos de primeiro grau. Esse contato lá, tudo bem, como é que você está? Aquelas coisinhas que a gente usa achando que fazendo gracinha está conquistando o público. Quer ver? Eu já vi alguns pregadores fazendo assim. Boa noite! Boa noite! Ninguém jantou aí, não? Boa noite! Aí todo mundo fala, boa noite! Ah, agora sim, né? Tomou café, tomou de jejum, então, o que quer que seja. Outra coisa, desculpe se você costuma usar isso, mas esses são erros, falhas de comunicação, são ruídos na comunicação que trazem prejuízo para a sua imagem e para a sua mensagem. Por exemplo, texto, procura aí Apocalipse capítulo 31, verso 10. Não que exista, só estou citando aqui como forma de ironia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gente, por favor, nós oradores, nós não precisamos desses recursos, dessas gracinhas que são feitas em público para chamar a atenção. Primeiro porque procurar um texto bíblico, e se eu não achei, eu não estou cometendo pecado para pedir nenhuma misericórdia. Por quê? Eu teria que pedir misericórdia ao pregador ainda porque eu não achei o texto bíblico. Eu não entendo, sinceramente. Outro ponto que a gente usa muito, que eu já vi muitos, principalmente evangelistas, né? Que quando tem um auditório, fica empolgado, vê muita gente, parece que perde a noção. Em inglês chama-se zone out. A pessoa fica fora de si e começa a pronunciar uma série de tolices. Por exemplo, foi um modismo, a coisa de uns 5 a 10 anos. Batiza ou não batiza? Gente, com todo respeito a quem gosta de falar essas expressões, eu penso que o batismo é uma cerimônia muito sagrada para a gente banalizar e utilizá-la dessas maneiras meio jocosas, né? Bem, enfim, é um pensamento meu, mas como um espectador, eu não me sinto bem. E claro, você vai ter no seu auditório desde pessoas de classe baixa até pessoas de classe média alta. E você tem que tomar muito cuidado com isso daí. E se tratando dessas gracinhas, eu vou citar um exemplo meu que eu dificilmente falo, me lembrei hoje, dificilmente falo, não é por esquecimento também, mas por vergonha. Vergonha, vergonha total. E o que eu vou fazer aqui é um meia-culpa e uma confissão de um pecado cometido há muitos anos, do qual só de citar me dá um nó no estômago, me dá uma agonia, e eu tenho vontade, se tivesse uma outra, uma máquina do tempo, que não fosse o batismo, né? Porque para mim o batismo é uma máquina do tempo criada por Deus, para a gente iniciar aí para voltar ao passado, nascer de novo e nascer como nova criatura. Mas se tivesse uma máquina do tempo, eu acho que eu voltaria no tempo e me encontraria naquele sermão, naquela igreja de periferia no Rio de Janeiro, e eu me levantaria do púlpito e faria como o Will Smith fez com aquele comediante Chris no Oscar, né? Eu faria, sem dó nem piedade, eu faria comigo mesmo, porque eu mereci. O que eu fiz? Ele estava pregando um sermão, que eu não lembro mais o tema, e foi num período meu
de seminário, eu estava comportando e tal. E nesse dia, nesse sábado pela manhã, eu citei uma informação histórica a respeito dos filisteus. E de acordo com alguns pesquisadores, alguns historicistas, os filisteus, eles foram os criadores da cerveja. Então, se eles criaram a cerveja, eles deviam gostar muito e bebiam muita cerveja. E, logicamente, uma pessoa que bebe muita cerveja, você sabe, acaba tendo seu abdômen, seu estômago dilatado e cria aquela mochilinha protuberante que a maioria dos senhores conhece. Ou talvez alguém aqui carregue ela como ainda um resíduo do velho homem ou da velha mulher, não sei. E eu, no púlpito, ou melhor, na plataforma, eu comecei a simular um filisteu que bebia muita cerveja, fazendo alguns movimentos como de uma pessoa gorda. No momento, eu achei apenas que era uma gracinha. E aí está o problema, quando a gente acha que é comediante por natureza, né? Quando eu terminei o sermão, cumprimentando as pessoas, aliás, ao contrário, não foi nem no final do sermão. No sábado à tarde, eu voltei para participar do culto jovem, que me convidaram, e no final do culto jovem, um senhor me procurou no final, lá de fora da igreja, e por infelicidade minha, eu não tinha o observado no auditório no sábado pela manhã. Porque, como todos estavam sentados, a gente vê praticamente o pescoço do homem para cima. E esse senhor era obeso. Era obeso. E ele falou para mim: escuta, hoje de manhã, quando você interpretou uma pessoa gorda, você estava tirando sarro com a minha cara? Ei, e agora, o que que eu ia dizer? Eu nem tinha observado isso. Ele nem tinha percebido que ele era obeso. E era bem obeso. Ele estava no meio do auditório. E para piorar, o diabo ainda manda um. Não manda, ele tenta alguns a prejudicar mais ainda a situação. Porque um irmão que estava sentado perto dele, segundo ele falou, até o irmão que estava do meu lado olhou para mim e disse: será que ele está mandando algum recadinho para você? Imagina só. Eu fiquei tão constrangido com a situação, que eu pedi perdão a ele. Eu supliquei a ele, por favor, me perdoa, irmão, me perdoa. Não foi minha intenção magoar você, eu não tinha observado. Quando ele percebeu o meu constrangimento e a minha humilhação autêntica, eu acho que para piorar, tem aquelas situações que o indivíduo ele dá o golpe mortal e para acabar de vez com o indivíduo, dá um golpe fatal, né? Ele disse para mim assim: ó, vamos fazer assim. Não, tudo bem, eu te perdoo, eu te levo em casa. A última coisa que eu queria na vida é que esse indivíduo tivesse ido na minha frente e me levasse em casa, no carro dele. E a minha casa, a casa dos meus pais, ficava a cerca de o quê? Uns 40 quilômetros do local onde eu estava. Imagina passar uma viagem de 40 quilômetros ao lado de uma pessoa que eu tinha ofendido, que eu estava me sentindo mal, eu estava me recriminando. Se eu tivesse um chicote, eu ficava me martirizando. E foi terrível. Ele me levou até a porta da minha casa. Eita, naquele dia eu chorei. Eu chorei muito, porque eu quis dar uma de bom pregador, de pregador que faz, que move o público, que movimenta, agita a galera. Não faça isso. Não faça isso. Você tem a palavra de Deus que é o suficiente. Mas aqui a minha dica para você é: quando você chegar no auditório, evite pronunciar. Vai acontecer. Olá, tudo bem? Como é que você vai? Alguém está com fome? Dormiu? Essas coisinhas. Para. Faz isso não. Se for o caso, você pede alguém para te apresentar. Por exemplo, eu pedi a Sônia. Mandei para ela o meu currículo. Se ela quisesse, tudo bem. Se não quisesse, não tinha problema também. Peça para alguém te apresentar. Ó, esse daqui é o evangelista, a evangelista. Vamos colocar aqui os nomes: a Lala Costa, a Manuela, o Lucas. Essa daqui é a Cineilza Dávila. Essa aqui é a Marilene, a Camila de Jesus. Enfim, esse é o evangelista que hoje vai, o missionário, a missionária que vai falar. Quando você pegar o microfone,
Olha, essa é uma dica de ouro. Você tem 5 minutos apenas para segurar seu auditório. 5 minutos. Se nesses primeiros 5 minutos você perder o seu auditório, você não segura ele mais. 5 minutos. Como é que você segura esses 5 minutos? Ou segura o seu auditório? Conte uma história. Em inglês é chamado storytelling. Mas eu não estou falando simplesmente de uma historinha, não é conta carochinha, não é parábola, muito embora você possa usar uma parábola também, se você souber contar com vivacidade, com uma certa dramaturgia, com uma interpretação, tá bom? Não é uma história lida, é uma história vivida. Melhor ainda se você é a pessoa que passou pela experiência, se você vivenciou, se há algo, e sempre tem uma história, só você parar para pensar um pouquinho e você vai lembrar de algo que aconteceu hoje, que aconteceu ontem, ou algo que aconteceu semana passada. E se tiver uma história que leve a um drama, melhor ainda. Por exemplo, eu contei agora há pouco uma história que para mim foi dramática. Eu imagino que você aí deve ter sentido na sua pele um pouquinho desse drama. Foi ou não foi? Sentiu. Então, quando você conta uma história de um drama, e aqui vem um segredo dos roteiristas de cinema, eles geralmente começam com um homem que está. A história do personagem que está lá em cima, e depois ele vai para o fundo do poço, ele passa por problemas, dificuldades, depois ele encontra a solução e aí ele consegue a vitória. Basicamente, não estou te dando a dica de roteiro, porque roteiro é muito mais complexo que isso. Mas basicamente é isso. O homem que começa tranquilo, depois ele está no fundo do poço, depois ele está tendo sucesso e consegue dar a virada e se superar. Então, uma história sua, onde haja superação, uma história que haja drama, uma história que empolgue as pessoas, mas que seja sua. Por quê? Porque quando você conta uma história sua, as pessoas vão perceber que você não precisa de técnica de interpretação. Você interpreta tão naturalmente porque você viveu aquela situação. Você experimentou e você consegue transmitir pela sua expressão facial, sua comunicação não verbal, sua gesticulação, sua postura. Você consegue passar para as pessoas o que você vivenciou, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui as nossas queridas mulheres. Gente, só um momento, eu estou preocupado aqui com essa bateria, porque eu não sei, essa bateria vai me durar. Não, ainda está dizendo que tem 1h30. Eu não vou falar tanto assim, né? Sônia, me diga aí, no momento que eu encerrar, aí você pode falar só 5 minutos, hein? Tá legal? É que eu estou falando sem roteiro aqui, estou passando da experiência, porque eu quero que você, que está aí me ouvindo, possa receber esse material e estudar. Tá legal? Tudo bem? Então, estou só dando umas pinceladas aqui. Então, veja, como eu estava falando, agora eu me perdi o fio da meada aqui, mas eu vou voltar. Então, quando você contar uma história, conte da sua vida, conte algo que moveu você. E quando você quiser contar uma história engraçada, conte algo que foi engraçado para você. Foi engraçado para você. Por exemplo, a história do indivíduo que estava pregando lá e a irmãzinha falou: vai, não peques mais. Eu achei engraçado. Então, quando eu acho engraçado, eu vou poder contar e você também vai achar engraçado, porque é diferente de eu contar uma história não vivenciada, eu teria que ter uma técnica de comediante ou de dramaturgia para alcançar você. Então, se eu não tenho esse conhecimento técnico, eu prefiro contar uma história vivenciada ou algo que me fez sentir graça, tá bom? Outro ponto, eu vou falar aqui outro ponto aqui que eu acho que nenhum de vocês mais sofre desse problema. Nenhum de vocês. Ninguém aqui. É a questão do medo de falar em público. Se alguém aqui sente medo de falar em público, levante a mão ou cale-se para sempre. Se alguém aqui sente medo de falar em público, só fazer assim ou colocar a mãozinha aí na tela. Já sentiu medo? Já sentiu tremor? Já sentiu as pernas balançarem? Não. Quem sabe alguém se manifestou aí, ó. O Joanerson Costa disse já sentiu medo. Ou você pode até colocar a mensagem lá no chat, né? Deixa eu baixar o chat aqui para ver o que o pessoal está dizendo, né? O Danilo disse assim: a questão não é fazer uma pregação demorada, mas sim uma pregação que tenha profundidade e que tenha algo para as pessoas ainda. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Vou falar isso aqui a pouquinho. Você já está fazendo spoiler aí. Pastor, fui em uma igreja não adventista que o pastor pregou mais de 1h30. Fui embora e ele não estava pregando. Olha, veja só, Tayane,
Veja, Jesus pregava um dia inteiro e ninguém ia embora. O problema do pastor aí não era o tempo. Não era o tempo. O problema do pastor é que ele não sabia conquistar e cativar o auditório, o seu público. Então, é isso que a gente quer propor aqui para você. Você não precisa se preocupar com o tempo quando você sabe como usar as técnicas de oratória. De homilética eu não vou fazer abordagem aqui, mas como você utilizar essas técnicas que estão com base. Acho que a minha internet está tendo uma conexão instável. Se estiver cortando aí alguma coisa, você me fala, tá bom? Aqui a pessoa, a Kaline disse o seguinte: já senti, hoje não mais. Já se acostumou, né? Isso é bom. Você não fica mais nervosa na frente do público. O Joanesson disse que já. W. Kaelani, desculpe, sempre sinto, mas desistir não é uma opção. Muito bem, parabéns. Eu já tenho tanto. Bom, Nath, pelo menos você já vê se cantando, né? Vai me colocar para cantar ou outros aqui vão sentir um medo danado. Também a Jeane disse que é tímida, enfim. Pastor, falar é difícil. É fácil. Aliás, falar difícil é falar fácil. Legal, gostei da frase, Manuela. Olha, as pessoas não têm medo de falhar em público. As pessoas não têm medo de falhar em público. As pessoas, perdão, eu vou retificar. As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Tá bom? A gente não tem medo de falar em público, tem medo de falhar. Quando você está em casa, você fala com as pessoas e se você acertou, ninguém está aí para isso. Mas quando a gente está no ambiente formal, a gente fica preocupado se a gente vai falhar. E uma das maneiras de a gente combater o que a gente chama de medo cênico, preste atenção, medo cênico é esse medo que você sente quando vai falar para um grande público. É você, primeiramente, conhecer o conteúdo que você vai falar. Se você vai falar sem ter estudado sobre alguma coisa, um tema específico, sem ter se aprofundado, sem ter se assenhorado do conteúdo, você certamente vai falhar. Então, metade desse medo é reduzido, o medo cênico, se você estudar o seu material, se você se aprofundar, se você engolir, repetir, quem sabe ouvindo, quem sabe lendo, quem sabe falando em voz alta, pregando antes de ir para o auditório, para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, seu tio, seu cachorrinho, papagaio, o que quer que seja. De repente, para o papagaio, até se você repetir tantas vezes, um dia, quando você estiver cansado, você manda o papagaio, ele fala no seu lugar. Enfim, que você possa estar repetindo e colocando, internalizando o conhecimento. Quando você vai para o auditório, 50% do medo é reduzido quando você conhece bem o seu conteúdo. Outro ponto que vai reduzir o seu medo é justamente isso que uma de vocês disse aqui agora. Eu tenho medo, mas, ou um de vocês, né? Mas desistir não é a questão aqui, eu não vou desistir. Então, todas as vezes que alguém convidar você para pregar, daqui para frente, de hoje em diante, em nome de Jesus, você vai dizer sim, ao invés de dizer não. Convidou você? O Espírito Santo chamou, lembra-se de Guilherme Miller, né? Guilherme Miller. Já pensou se Guilherme Miller tivesse dito, não, não vou, não vou, não vou, não vou? Ele costumava dizer isso. Mas um dia ele colocou no coração, Senhor, se alguém me convidar, eu vou. Mal terminou a oração, chegou lá o menino chamando ele para pregar. Então, quando o Espírito Santo chamar você para pregar, não diga não. Diga sim. Eu vou, envia-me a mim. E se prepare. Então, o medo cênico vai ser reduzido pela repetição, pelo acostumar-se em falar em público e também pela internalização do conteúdo. Ok, agora deixa eu falar um pouquinho, só rapidinho aqui, vamos ver como é que está a interação aqui do nosso grupo. Se você quiser abrir o microfone também e falar, não fique avexado não, tá? Pode falar à vontade aí. Deixa eu ver aqui. Jean disse, eu sou tímido, então sempre dá um certo medo. Legal, Jean. A timidez é um traço de personalidade, né? Mas isso a gente consegue, logicamente, com a repetição da ação para ser transformado
e também quando você se assenhoreia do conteúdo, você se torna dono daquele conteúdo, ou produtor daquele conteúdo, ou você internaliza ele de tal maneira que você é o conteúdo é você. A Fabiana diz que o frio na barriga, tem sempre frio na barriga. A Ivaneide diz, tem vergonha toda vez que vou cantar em outra igreja. É isso aí, acontece, mas continue cantando, louvando a Deus, né? Continue louvando a Deus que essa vergonha vai passar. A Lucimeire diz, boa noite, eu já fui muito tímida, agora eu tenho superado essa timidez dia após dia, amém. Dan disse, o que me faz tirar o medo de falar em público é ter confiança no que eu estou dizendo. E isso, Gal Keiros disse, tenho medo, mas nunca digo não. Aí à noite, não. Eu não entendi bem. Ok, então não diga não. Diga sim para Jesus. Tá? Eu quero agora falar de paixão, eloquência e profundidade, rapidamente, porque são sobre esses três pilares, essas três colunas, está aparecendo Luiz Gonçalves. Só falta eu falar assim, chega mais perto, chega mais perto. Não, os três pilares é o seguinte, é porque o Luiz Gonçalves, no início, né? Ele colocava aquelas colunas, as 5 colunas. Então, eu tenho 3 pilares da oratória: paixão, eloquência e profundidade. Olha só, presta atenção. Na Bíblia, Jesus é um menu de. Se você quer saber como Jesus pregava, você quer um ticket, uma passagem no tempo para você voltar e sentar, vir Jesus pregando a Bíblia, mas como se estivesse no auditório, eu te recomendo ler o capítulo do livro Desejado de Todas as Nações, que é o capítulo que fala em Cafarnaum. Ellen White, ali não tem outra explicação. Ellen White teve uma visão, porque a descrição dela, da forma como Jesus pregava em Cafarnaum, é tão detalhada que eu ouvi e li esse material, essa parte que ela descreve o sermão de Jesus em Cafarnaum. Eu não sei se é o capítulo 7 ou 5, agora me fugiu. É tão fantástico, tão maravilhoso, que é como se você estivesse no auditório vendo e ouvindo. Se você tiver essa sensibilidade, como eu tive também, eu extraí parte desse capítulo e coloquei no material também que eu editei. Então, ali a gente faz uma seleção. E uma das contribuições, das várias contribuições, mas para a oratória, uma das várias contribuições, por exemplo, Sócrates, ele falou que a oratória se divide em logos, etos e patos. O que é isso? O logos é o conhecimento, o etos é a sua dignidade, a sua coerência com o que você fala, né? Não adianta eu pregar sobre dízimo se eu não sou dizimista. Falar sobre economia se eu estou devendo, meu cartão está estourado. Eu vou falar sobre saúde se eu sou uma pessoa totalmente desregrada, desequilibrada. Eu vou falar sobre família se eu vivo em pé de guerra, em quebra-pau dentro da minha casa. Então, o ethos é a sua coerência de vida com o que você fala. Então, isso é em torno de 40% da sua mensagem. O logos também é. Atos vem da raiz de sentimento, né? Por exemplo, simpatia, uma pessoa que é amável com outra, antipatia, não gosta, sentimento. O patos é levar o seu auditório a ter sentimento. Ter sentimento. Então, 60% da tua oratória precisa ter sentimento. 40% de. Perdão, 60%, 20% de logos, de conhecimento cognitivo, e 20% de dignidade, de coerência com o que você fala. Então, juntando isso, Sócrates propôs a oratória, né, uma estrutura da oratória. Mas, na época dele, existiam pessoas que usavam a retórica, que foi como ele chamou, usavam para convencer pessoas para ter benefício próprio. Tá? E não é essa a nossa proposta aqui. Não é essa a nossa proposta. Utilizada, ela pode mover pessoas. Olha, veja, a pregação de Jesus moveu o mundo. Moveu o mundo. Para pensar, moveu o mundo. Então,
a oratória, bem estudada, bem entendida, ela pode mover pessoas a tomar uma decisão, tanto para o bem quanto para o mal. Então, Jesus, Ellen White diz que ele era mais eloquente que profundo. Ele tinha mais eloquência. Eu não estou dizendo com isso que você tenha que entender a eloquência como mais importante que a profundidade. A paixão é o seguinte, Sônia Cagliari, me diga quanto tempo eu tenho, Sônia. Eu não estou lendo aqui agora, não. Me diga aí, minha filha. Pode ir mais uns minutinhos, pastor, por favor. Quanto? Vai mais uns 10 Quanto você minutinhos. falou? Pode ser mais 10 minutos? 10 minutos. Tá bom. Tranquilo, você é que diz aí, querida. E se o pastor João Batista abençoar, a gente fala, não tem problema não, tá bom? Então, então veja, paixão. O que é paixão? Olha, vemos paixão. Quem nunca passou por aquele momento apaixonado da adolescência, da juventude, e tem gente ainda se apaixonando, porque a paixão é um sentimento humano que a mente provoca, libera hormônios e a gente sente como se estivesse no paraíso. Paixão é coisa boa. Agora, existe uma diferença entre paixão e amor. O amor é uma decisão que você transforma em ação de misericórdia. Então, você pode ter vários amores em nível de temas. Temas. Por exemplo, eu amo falar de mordomia, eu amo falar sobre missão, eu amo falar sobre evangelismo, eu amo falar sobre pequenos grupos, eu amo falar sobre ministério da mulher, eu amo todas essas áreas. Se você me entregar qualquer temática nessa linha eclesiástica, doutrinária, teológica, eu amo falar profecias, eu amo profecias, mas tem uma paixão. Você precisa ter uma paixão. Por quê? Porque a paixão é a tua marca. A paixão é o que te identifica, que te distingue das outras pessoas. Não é que te coloca acima, não é isso que eu estou propondo. Te distingue das outras pessoas. A paixão é aquilo que você é e você é aquilo. Então, qual é a tua paixão? Sônia, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você que já me conhece há mais tempo, né? Eu não vou falar da mesma forma que falei com o pastor João, porque para mulheres, as mulheres nunca envelhecem, né? Hum, Mulheres sempre são jovens, são sim. belas, Uhum, né, uhum, Sônia? Você não muda, Sônia. Me diga uma coisa, duas perguntas. A uhum. primeira pergunta é: onde está a fonte da juventude que você não quer contar esse segredo? Não, muita bondade sua. Revela, profeta. Olha, eu sabia que você não ia querer contar. Eu Uhum. sabia. Segunda pergunta. Segunda pergunta, Sônia. Você já me conhece há algum tempo? Sim. Qual é a minha paixão em nível de temática? Quando me convidam ou querem que eu fale sobre alguma coisa e me veem como autoridade naquela área. Ah, pastor, eu vejo o senhor bom em mim muito, mas eu vejo família, eu vejo, eu vejo o senhor se É um amor apaixonar, meu. eu vejo o senhor apaixonado por famílias, orientações familiares, sentimentos, Não, assim. mas veja, Sônia, eu estou falando, isso tudo é amor. Eu estou Ok. falando de paixão. Paixão. Quando você olha para Carlos Alberto, você diz assim: Carlos é apaixonado por isso. Pronto. O Eu pastor vejo, João já saberia eu responder. vejo Vamos lá, batendo. comunicação, comunicação. Ah! Acertou! Ó, pá, no alvo. Se acertou no alvo. Comunicação. Até porque eu estou aqui falando sobre oratória, que faz parte, é uma das vertentes da comunicação. O pastor João Batista, se você não sabe, ele foi meu ouvinte. Ele que me confessou isso daí, né? Foi meu ouvinte na Rádio Novo Tempo de Vitória, quando eu fui radialista lá, mas eu era menino, tá? Eu era menino, tá? Para vocês sentirem que eu era criança e ouvia o Rádio Novo Tempo com o Carlos Alberto fazendo. Aí é bom quando as pessoas se entregam assim, tá vendo? É bom. Eu não vou dizer mais nada. Já sentiram aí? Diga lá, nada. Mas então, veja, a comunicação é algo que
ela sai de mim, ela está em mim. Eu gosto da comunicação visual, eu gosto da comunicação é, verbal, eu gosto da comunicação de todas as formas. Tudo que tem vertente de comunicação, tanto é que eu fiz uma especialização, mestrado nessa área, de tão apaixonado que eu sou nessa área de comunicação. O que eu estou dizendo é que você tem que ter uma paixão, uma marca. Qual é a tua marca? É profecias? Tu é apaixonado, apaixonada por profecias? Então se afunda nisso, se aperfeiçoa. Dizem que especializar-se é saber cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre o nada. Então estuda. A tua paixão é a graça do Senhor Jesus, soteriologia, é cristologia. A sua paixão é mordomia. Qual é a tua paixão? O que que você se identifica? É isso que você precisa saber. Você pode ter vários amores, como eu tenho vários amores em nível de temática, tá? Eu não posso dizer, se eu falar isso daqui, você vai interpretar de forma errada, mas eu seria, como eu poderia dizer? Se os temas fossem mulheres, eu seria um polígamo. Ainda bem que não são. Ainda bem que não são. E eu estou aqui com o meu secretário me ouvindo, né? Eu tenho vários amores, porém, uma paixão, né? Uma paixão. Por exemplo, Jacó tinha 4 mulheres, mas ele tinha uma paixão. Claro, ele amava, né? Eu estou dizendo assim, aquela que era Raquel. Então, o que eu estou falando para você tem essa identidade, tem essa marca. Porque quando as pessoas precisarem de você para aquela área, elas vão lembrar de alguém, você. Eloquência. Eloquência. O que é eloquência? A eloquência é a habilidade de você utilizar ferramentas da sintaxe, ferramentas da linguística, da gramática, ferramentas que vão mobilizar pessoas, que vão fazer as pessoas entenderem, usar, quem sabe, a didática para ajudar pessoas a compreenderem. Ó, você tem uma ideia? Teve uma vez que eu fiz um sermão numa igreja. A Gal aqui está dizendo, ó, primeiro sermão que o senhor pregou quando chegou aqui no nosso distrito foi sobre dinheiro. Viu só? Viu, Gal? Um amor meu, eu gosto de falar sobre isso, na área de mordomia. Legal, obrigado aí, tá, ô, Gal? É, eu acho que a Dan falou assim, eu sou sem assunto para conversar, mas quando alguém me pergunta sobre a astronomia, é pedir para eu ficar horas e horas falando com entusiasmo. E o amor pelo assunto domina. Ó, Dan, astronomia é maravilhoso. Meu amigo, uma vez eu fui lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, no Museu de Astronomia, eu assisti um vídeo. Eu recomendo, se algum dia você for em Gramado, vá no Museu de Astronomia, não é astrologia não, astronomia. É caro de arrancar os olhos da cara da gente. Mas tem um vídeo que mostra Deus, mostra Deus. É incrível como Deus se revela nos astros, no universo. Eu fiquei tão empolgado que eu não esqueci mais disso. Então, Dan, cara, faz disso a tua paixão, se aprofunda, busca. As pessoas precisam ver a revelação de Deus na natureza, né? Então, como eu estava falando, a eloquência é a habilidade de você conduzir, não é manipular, é você conduzir as pessoas. Aí eu estava falando que um dia eu fui pregar numa igreja, na minha sede, e você sabe que para alcançar as pessoas, para o seu sermão não ser nunca mais esquecido, Jesus fazia isso. Você tem que alcançar os sentidos da pessoa. Quanto mais sentidos você alcançar, melhor. Melhor. Por exemplo, você alcança a visão, você alcança a audição, você alcança o tato, você alcança o paladar e você alcança o olfato. Se você alcançou um ou dois ou três, quanto mais sentidos você alcança naquela pessoa, mais o seu sermão vai ser memorável. Então, a minha sugestão é: utilize figuras tangíveis. Às vezes você não consegue interpretar o que é amor, o que é ódio, o que é a graça, o que é a salvação, porque são valores subjetivos.
Mas quando você transforma isso em valores tangíveis, as pessoas compreendem e fica memorável aquela mensagem. Por exemplo, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. O jugo era uma figura tangível. Jesus utiliza a do semeador, o sal da terra, a luz do mundo e várias outras figuras tangíveis para que as pessoas compreendam, a partir de algo comum à sua realidade, algo concreto, um valor abstrato. Então, utilize. Outra coisa que você já deve ter percebido aqui, muito embora eu percebi as vezes que eu falhei, foi falar assim: olha, vocês do auditório, oh meu pai do céu, um crime que a gente comete é quando a gente chama o auditório de vocês. Vocês que estão me ouvindo, vocês. Eu poderia estar falando aqui, porque eu estou vendo várias participações. Quantas participações aqui? Temos 57 pessoas no auditório. Então eu poderia falar aqui: olha, vocês que estão me ouvindo nesse auditório. Você sabe que o que acontece na sua mente sem você perceber, ou talvez você perceba, é um desconforto, porque quando eu falo vocês, eu não estou me direcionando para você. Não é uma conversa que eu estou tendo contigo. É uma conversa com alguém, com outros, mas não com você. E no seu auditório, quando você estiver pregando, fale você. Fale você. Não diga vocês. Por quê? Porque no seu auditório você não tem umas centenas ou umas dezenas de pessoas. Você tem centenas ou dezenas de um. Então a pessoa está olhando para você. Ela está se identificando contigo. Então fale com ela. Utilize a segunda pessoa do singular. Você. Muito cera na gramática, né? Mas a gente usa como segunda. Outro ponto que eu preciso destacar aqui para você. Ó, para você, né? Fale com homens e mulheres. As minhas irmãs que estão aqui, a Gal disse assim: eu sou apaixonada pela mensagem de saúde. Legal, Gal. Continue aí falando de saúde mesmo, hein? Eu espero que você esteja cuidando da sua saúde para ter o ethos, hein? Ter o ethos, cuidando da sua saúde, uma boa alimentação, vivenciando ali um nível do ideal, né? Praticando atividade física e os 8 remédios da natureza. Aí eu lembrei aqui uma coisa que eu ia falar: a contribuição de Jesus, além do ethos, o logos e o patos, é também o altruísmo. Porque quando eu estou pregando, eu tenho que parar com essa ideia, pensar em querer que as pessoas me escutem, que as pessoas me valorizem, que deem tapinha nas costas ou me elogiem pelo meu discurso. Jesus ofereceu a nós o exemplo de que nós temos que ter altruísmo na mensagem. Ou seja, você conhece uma verdade, é a tua paixão, as pessoas estão precisando saber aquela verdade que você conhece e elas não. Por exemplo, a maioria de Eunápolis, ô Sônia? Sônia, já passaram 10 minutos, Sônia. A maioria de Eunápolis? Não, pastor, temos pessoas aí de Teixeira de Freitas, Itabela, região Pronto, litorânea, e temos representantes de todas as da regiões Bibis, né? daqui, Ok. tá? Você já imaginou se a Sônia, que é tua grande amiga, chegasse para você e confidenciasse o seguinte: olha, eu vou bater para tu bater para todo mundo. E ela dissesse assim: eu estou sabendo por fonte fidedigna que vai haver um tsunami em Porto Seguro, vai haver um tsunami ali em Canavieiras, aliás, Canavieiras já é pro outro lado lá, né? Caravelas, é, como é que é a outra praia lá perto de Teixeira, que me fugiu o nome? Alcobaça, Alcobaça, vai ter lá em Mucuri, esse tsunami vai cobrir essa costa toda do extremo sul. E o que você faz com essa informação? O que você faz se você está morando perto? Você tem algumas opções. Você pega a tua família e dá linha na pipa. Ou você pega o seu celular e começa a mandar zap para todo mundo. Vai aproveitando os grupos e mandando de 5 em 5, ou as mídias sociais, vai para o Instagram, o Face, vai, né, compartilhando, viralizando essa informação. Então, esse é o senso de urgência. Quando você tem o senso de urgência é uma mensagem que você tem, que Deus te confiou, e essa pessoa precisa saber de você, através de você. Você junta com altruísmo,
que foi a contribuição que Jesus deu para a oratória. Você junta com o altruísmo o senso de urgência e ele cria um cogumelo atômico apaixonado. Ele cria, e essa paixão mobiliza todos no seu auditório. Eu tenho uma descoberta, eu tenho um conteúdo, eu tenho algo a acrescentar que é diferente. Pode não ser novo, mas foi apresentado com uma roupagem nova, diferente. Aí eu vou utilizar da eloquência, eu vou utilizar de um bom português. Não é nós vai, nós vem, a não ser que você esteja falando para um auditório rural, que não liga para isso, mas hoje até na zona rural já tem gente elitizada, culturada, gente que tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado até. Então você tem que saber com quem. E quando você falar termos difíceis, explique que termos são esses. Utilize também palavras, jargões que são comuns às pessoas daquela região. E como eu falava antes, fale com mulheres e fale com homens. Você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã. Então, quando eu falo assim, olha, para você, meu irmão, e não cito as irmãs, elas se sentem escanteadas, né, Lucicleia? Hein, Lucicleia? Você se sente, às vezes, escanteada? Pois é, porque o pregador chega lá e fala dos irmãos, como se eles fossem mais importantes que as irmãs. E os pregadores, Lucicleia, sabe de uma coisa? Eu vou falar aqui. Posso falar, Sônia? Você não vai escandalizar, não? Vou falar. Os Pastor, pregadores pode que falar. falam só dos homens, para você, meu irmão, estão esquecendo que a última criação de Deus, física, mais bela, mais perfeita, a obra-prima, a obra de arte de Hum, Deus, foi a mulher. Aí o cara não cita a mulher, só cita o homem que veio antes dele, que foi o rascunho, né? Como algumas mulheres gostam de falar. oh, Você está não. entendendo? A gente discrimina as pessoas, os gêneros. Então, quando eu falo gênero aqui, homem e mulher, por favor, não tem terceiro não, hein? Isso não é ideologia, não. Você fala com as crianças. Fale com a criança da forma como criança precisa ouvir. Eu, inclusive, criei um ministério, Sônia conhece, que é o do Giló, não sei se você já viu, está lá no Feliz Set Play, na seção infantil, e também está no YouTube. Tem um canal Giló e Sua Turma, que foi a forma que eu encontrei para me conectar com as crianças. Vez ou outra, alguém está me chamando aí para um evento, para congresso, para igreja, até para Campuri. O Giló já foi até pregador de Campuri, Aventuri, melhor dizendo. A forma de comunicar com as pessoas, você tem que saber lidar com as pessoas, com suas gerações. Eu tinha um programa no rádio e falei aqui. Ah, não, eu já tinha falado antes, né? Senão você nunca ia descobrir que eu já tinha sido radialista. Mas eu tinha um programa no rádio todos os dias pela manhã. E quando eu abria o programa, às 5 horas, eu abria com aquela alegria, né? Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui agora começando mais um programa no seu dia, 5:30 da manhã. Estava eu lá falando. E o meu público que acordava geralmente a essa hora é o público que acordava com os passarinhos. E era o vovô e a vovó. E aí, qual era o primeiro quadro que eu tinha de comunicação, de interatividade com o meu público? Era o bom dia, vovó, bom dia, vovô. Eu falava da vovó e do vovô, não era só vovó ou só vovô, não. E a forma como a gente fala com os idosos não é a mesma forma como eu falo com você, né, Lucas? Você aí no auge dos seus 15 anos de idade, né? O Sunem também, menino novo, né? Tem nem um fio de cabelo branco, coisa maravilhosa. A Lala Costa tá lá, style, com a foto ali de identificação, a Camila também. Deixa eu ver quem mais tá identificado aqui. A Beatriz, a Thaís, que eu tô vendo foto, né? O Joanerson, o Dan, né? Tem mais? Tem mais? Tem mais aqui, muita gente. Eu só tô vendo gente novinha aqui, né? Só tô vendo gente novinha. É, ninguém aí abaixo, ninguém aí acima de 40 não. Só tem gente novinha. Sônia, por exemplo, Sônia fez agora 31, né? Foi sim. Então, veja só, Vou eu fazer chegava para trinta e o. cinco. Hã? Vou fazer 35.
Vai fazer 35, né? Eu fiz 37. Invertendo os números. Eu fiz 37. Já fiz 37. Não queira saber quando. Aí eu falava como com esse público que estava ali. Eu falava assim, olha só como eu falava. Bom dia, vovó. Ô, vovó querida, tudo bem, vovó? Que saudade, vovó. A vovó sentia que eu estava dando um abraço nela. Um beijo, vovó. A vovó achava que eu estava beijando ela. Vovó, ô, vó, posso te chamar de vó? Vó, você lembra daquela época? Quando você era criança, você sabe que os idosos lembram mais da infância que nós, que estamos na meia-idade, né? Muito embora eu estou, talvez, me envaidecendo, dizendo que estou na meia-idade. Mas, vó, você lembra daquela época, vó? Quando você podia sair de casa, você andava descalça, lidava com os bichinhos, saía de casa, chegava na porta, todos os vizinhos se conheciam. Ô, vó, que tempo bom, né? Aí ficava falando daquelas nostalgias. E aí, no final, no final eu falava algo que elas amavam. Tanto a vovó e o vovô, tá? Eu falava assim, benção, avó! Benção, avô! Aí pronto. Isso era em Salvador, que eu fazia um programa assim, né? Nesse horário. Eu quase que ouvia de dentro do estúdio a cidade dizendo, Deus te abençoe, filho! Porque as vovós diziam, depois elas faziam um feedback comigo ao vivo, né? No caso, quando a gente ia nas igrejas, aí a vovó aparecia, ô, meu netinho, quando você fala benção, avó, eu digo, Deus te abençoe, meu neto. Então é isso, você tem que saber interagir com esse público. Pronto, agora eu já dei um aqui para você, um pouquinho, tá? É só um lampejozinho, é uma labaredazinha a respeito da eloquência, muito mais. E da profundidade. Profundidade, você vai entender agora o que eu vou falar. Olha só. Já passaram 10 minutos, Sônia. Passaram não, Sônia? Sim, pastor, a aula tá tão boa, mas realmente o tempo tá acabando, pastor. Aí E agora, eu queria. quer ver, Sônia? Você quer ver como é o golpe de comunicação? Olha só, ó, eu estou fazendo isso intencional. Olha só. Gente, vocês querem que eu pare agora ou que eu continue? Continua. Continua. Se o assunto tiver interessante, o auditório vai dizer, pode falar. Mas se o assunto não tiver interessante... Opa, tá acabando aqui a bateria. Só um instantinho. Peraí. Cadê? Pronto, achei aqui. Deixa eu colocar logo para carregar. Pronto. Se o assunto não tiver interessante, o auditório vai dizer assim, encerra, acaba. Ou então você mesmo, como orador, vai estar observando a sonolência. O Sunem está ali deitado, mas ele não está conseguindo dormir. Não sei por quê. Né? Não sei se ele tomou Guaraná, Coca-Cola, qualquer coisa assim, tirou o sono dele. Mas, enfim, se o assunto... o William Matos está permitido até meia-noite. Eita, William, obrigado, filho. Um abraço, hein? O Joanerson disse, alguém esconde o relógio da Sônia. Continua! Tá bom, gente. Obrigado por esse feedback. Estou muito feliz de saber que você está gostando. Porque isso daqui não é uma aula, isso daqui é só um compartilhar de conhecimento que pode ser útil para você. Agora, o pastor João Batista ele precisou se ausentar, tadinho. Eu exigi demais dele, ele precisa descansar. Vamos lá. Então, veja só. Eu estava falando da profundidade. Olha como é que você vai entender profundidade. Eu vou fazer aqui uma perguntinha, você pode responder aqui no chat, ou pode responder aí ativando o seu microfone. 3 pregadores eu vou citar aqui. 3, que são, depois de Jesus, os exemplos máximos de oratória na Bíblia. Muito embora tenham outros que, disfarçadamente, eles não são reconhecidos até, eles passam de forma despercebida, mas foram grandes oradores. Por exemplo, um dos oradores do Antigo Testamento, que era Miqueias, eu li até agora, uns dias desse, lá no Reavivados por Sua Palavra, que os ouvintes de Miqueias eram capazes de sair de casa para ouvir a pregação de Miqueias. Era Miqueias?
Era Miqueias? Deixa eu ver aqui se eu estou equivocado, se era Miqueias ou não. Espera aí, gente. Eu não quero cometer nenhuma injustiça com o orador, porque, afinal de contas, a gente tem que dar o direito autoral aí para quem deve receber. É Miqueias, isso mesmo, Miqueias. Miqueias diz um texto lá, em Miqueias, que Deus falou assim, ó, fala para esse... Hã? Desculpa. Ah, tá. Deus falou para Miqueias assim: fala para esse povo que sai na porta de suas casas para comentar o que você está pregando em público, que eles não estão saindo para ouvir um cantor, não. Deus fala assim. Eles não estão saindo para ouvir uma peça musical, não. Eles estão indo para ouvir uma mensagem minha. Então, Miqueias, quando ele pregava, ele arrebatava a multidão, o pessoal amava. Mas os três oradores que eu quero citar aqui, eles estão no Novo Testamento. Não estou colocando Jesus. Jesus é assim, fora, totalmente. Fora no sentido de incomparável. Pedro, Paulo e Apolo. Pedro, Paulo e Apolo. Perguntinha para você para a gente finalizar, hein? Pedro, Paulo e Apolo. Quem desses, na sua opinião, escreve aí no chat, quem desses tinha paixão, quem desses tinha eloquência e quem desses tinha profundidade? Responde aí. Tem que colocar, ó. Por exemplo, a Kaline disse Paulo. Paulo tinha o quê? Paixão, eloquência ou profundidade? Pedro tinha o quê? Paixão, eloquência ou profundidade? Apolo tinha o quê? Paixão, eloquência ou profundidade? E aí? Vamos lá. Paulo tinha todos. É mesmo? Então vou te fazer uma pergunta. O que você acha que Paulo pregando até meia-noite teve um menino que cansou de ouvir Paulo e caiu lá da janela lá de cima? Se estribuchou lá embaixo. Paulo se sentiu tão culpado da oratória dele que ele teve que descer lá e pedir: Senhor, socorre, cura, restaura, ressuscita esse menino, senão o povo não vai querer me ouvir nunca mais. E Deus teve compaixão de Paulo. Paulo, ele não era esse grande orador ao ponto de a igreja de Corinto se dividir. Uns diziam assim: não, eu sou de Paulo, outros diziam: não, eu sou de Apolo. E aí? Vamos lá. Então aqui, ó, a Rosemary disse: creio que Paulo tinha profundidade. O Jean disse: Paulo tinha as três. Oi, pensa direitinho. Paulo tinha todos, Paulo tinha profundidade, Paulo convertia milhares. Sem dúvida, sem dúvida. Paulo converte milhares até hoje. Milhares até. É o pregador que depois de Jesus, Paulo é o único pregador que depois de morto continua levando pessoas a Cristo. Nem aí diz Paulo, paixão e profundidade. Pode ser. Pedro tinha paixão, profundidade. Aí! É isso aí! Chegamos! É isso mesmo. Observe aqui. Pedro, ele era tão apaixonado por Cristo porque ele recebeu perdão. E Marcos revela isso com mais intensidade, porque Marcos é o detentor da tradição oral de Paulo, ou de Pedro. E Marcos revela isso. Pedro era tão agradecido que quando o Espírito Santo desceu lá no cenáculo e todos começaram a falar em línguas, Pedro saiu logo disparado e foi na frente para ocupar o primeiro lugar e o melhor lugar. Ele foi e ficou lá na escadaria do templo e começou a pregar. O cara estava vibrando com o poder do Espírito Santo. E aí vem uma dica para você. Não adianta você saber tudo sobre oratória, não adianta você dominar seu público, não adianta você ser natural ou intencional se você não tiver o poder do Espírito Santo. Vou contar aqui uma historinha rápida. Essa aqui é uma parábola. Eu ouvi essa história uma vez, comportando, eu estava numa igreja presbiteriana e o pastor contou aquela história. Eu nunca mais esqueci. Ele contou assim: certa vez, numa igreja, tinha o irmão João, que era diácono. Diácono simplesinho, né? Porque eu não sei por que a gente acha que o cargo de diaconia só é para as pessoas mais singelas, mais simples. Eu acho que é pela espiritualidade. Eu quero crer que sim, né? Pela unção. Mas o irmão era iletrado, o irmão não sabia ler direito. Ia tropeçando, né? Aí
sempre tem um ancião que é mais treteiro, um ancião que é mais esperto e gosta de dar um signal no povo. E ele ficou sabendo que o pregador não vinha. Eita, Sônia, já imaginou essa situação? Quando você chama, já imaginou se Carlos Alberto não aparece hoje, Sônia? Misericórdia. Sônia me convidou aí, eu acho que faz quanto tempo, Sônia? Uns 2 meses. Pastor, já tem uns 2 meses, mais ou É, menos. Quase, se exatamente. não for, mas é quase isso mesmo. Eu já tinha esquecido, Sônia. Aí você me lembrou ontem, me lembrou hoje, né? Que bom, obrigado, hein? Aí o pregador, o ancião chegou para o seu João, o irmão João Diácono, e falou assim: "Irmão João, eu recebi aqui uma revelação agora, agora, agora. O Espírito Santo me mandou falar para você que você será o pregador dessa noite." O irmão João ficou aterrorizado porque ele nunca tinha pregado na igreja. Ele era simples. Aí, mas, irmão, é verdade isso? Sim, irmão João, o Espírito Santo está te falando para você pregar. Irmão João, um homem muito consagrado. Ele disse assim: tá bom, já que o Espírito Santo está dizendo, eu vou. Aí ele foi lá para trás para essa linha pastoral. E nisso que ele está orando, né, pedindo a Deus a mensagem para ele falar, aí a filha de João, o diácono, aparece na igreja. Só que a filha de João, ela já estava há muito tempo, vários meses, tentando trazer uma amiga para a igreja, e ela conseguiu finalmente convencer a amiga, porque o Estamos pregador aí? que ia estava elaborando um tema, ia falar sobre um tema de interesse dessa amiga. Quando elas estão na igreja, ali sentadinhas, olha quem entra lá, a plataforma para pregar, o pai dela. Ela cora de vergonha e começa a se desculpar com a amiga. Olha, por favor, perdoa meu pai, e me perdoa também, eu não sabia, o pregador provavelmente não pôde vir, e meu pai não sabe nem pregar, meu Deus, socorre tua igreja, meu pai não sabe pregar. E nisso, o irmão João recebeu ali a palavra de Deus, né? Por favor, não vá seguir o exemplo do irmão João. Ele foi pego de surpresa. Isso é impressionismo, não estou sugerindo, não. Aí o irmão João começou a pregar. Olha o texto que ele que ele usou para a pregação. Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus. Aí ele começa a ler, né? Porque Adão gerou tal, que gerou isso, Abraão e Davi, e foi lendo as 14, das 14, tropeçando ainda. Imagina um cara que não sabe ler direito ainda ler aqueles nomes complicados. Aí, quando ele terminou, e todo mundo já cansado de ler, de ouvir o irmão João falar aquela leitura cansativa e enfadonha, ele disse o seguinte: irmãos, todos esses nomes estão escritos no livro da vida. E o seu nome está lá também? Às vezes a gente pode não ter tamanha desenvoltura, mas a gente precisa ter o que é mais importante, que é o Espírito Santo. Se nós estivermos buscando e ele estando conosco, a mensagem mais simples pode abalar o reino mais forte, mais Estamos poderoso. aí, Cacá? Então, Estamos aí? se um pregador conseguir juntar. Olha aqui na janela. Oi, Gal, tudo bem? Estou ouvindo você. Quer falar? Pode ficar à vontade, hein? Se o pregador, se você orador, se você evangelista, missionário em nome de Jesus, tiver, primeiro, com o Espírito Santo em intimidade, segundo, tiver paixão por um tema ou amores intensos por aquele tema, mas a paixão, eu estou dizendo, é um senso de urgência ligado ao alto que vai ser uma explosão, vai contagiar teu público. Segundo, se você tiver a eloquência de Apolo ao ponto de você arrebatar teu auditório para um nível mais elevado que ele não perceba que está sendo conduzido, podendo falar horas a fim, e esse auditório não vai nem perceber que o tempo passou. E terceiro, se tiver a profundidade de Paulo, porque Paulo não era o maior orador, Pedro, com uma pregação, levou 3.000 com o poder do Espírito Santo a aceitar Jesus como Salvador. Paulo, se você for ver o registro de Paulo, ele leva 3, 5 aqui, uma colar, tem experiências evangelísticas, missionárias, conferências falidas.
consideradas um fracasso. Paulo, o mega, super, ultra capacitado, cheio do Espírito Santo, teve isso. E Pedro não teve. Mas Paulo continua pregando até hoje. E hoje ainda convertendo pessoas. Então, paixão, eloquência, profundidade. Junte quando você for pregar. Pedro, Apolo, Paulo, o Espírito Santo. E não terá, e não existirá força do inimigo nesse mundo que tenha poder para fazer um coração resistir ao seu apego e aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Esse material foi apenas superficial. Eu vou deixar para você, desculpe eu estar assim de uma forma tão à vontade, porque eu estou me sentindo eu estou me sentindo em casa. Não só literalmente no meu ambiente do escritório aqui, mas eu estou me sentindo à vontade com esse grupo que está aqui. Eu quero sugerir a você, estude esse material. Eu preparei ele com muito carinho, porque eu sinto que ele fará diferença na vida das pessoas. Eu senti isso. E essa minha paixão é justamente isso. Eu tenho um senso de urgência, eu tenho esse altruísmo, e eu preciso falar para você que você pode ser o pregador, a pregadora que Deus quer para arrebatar pessoas para Ele, e não para você. Não é para você ser famosinho, famosinha, ter glamour. Não, não é isso não, tá? Não é isso não. Se for para isso, Sônia, se você conhece algum deles aqui que é meio posudo, meio artista, quer chamar a atenção, nem manda o meu material. Em nome de Jesus. Que se cair na mão desse indivíduo, dessa indivídua, vai ser um estrago na vida de outras pessoas. Não foi para esse propósito. Agora, manda para quem tem um coração humilde, consagrado. Alguém que está querendo levar pessoas a Cristo e tem uma mensagem de urgência, e tem esse senso de urgência. Amém. Sônia, obrigado, tá? Você foi maravilhosa em me conceder essa oportunidade de falar para esse grupo. Você não imagina como eu estou feliz. E eu amo fazer isso. Sou apaixonado por fazer isso. Deus te abençoe. Pastor, nós somos muito privilegiados com essa aula, viu? E olha só, interessante. O senhor segurou todo esse pessoal até agora. Aqui são 8h26. A gente tinha uma previsão de terminar essa aula meia hora antes, há meia hora atrás. Mas, olha aí, maravilhosa aula. Olha aí, os feedbacks, o que as pessoas estão postando aqui no chat, é de fato o que as pessoas estão vivendo agora, essa gratidão por esse conhecimento, essa eloquência com a qual o senhor expôs esta aula, né? Olha aí, edificante. Judite está falando aqui para nós. Realmente foi uma aula muito edificante, né? Olha aí, muito bom. Então, Sônia, eu posso só fazer um adendo? claro, sim, senhor, à vontade. Bênção. Eu não gosto de ministrar o conhecimento sem mostrar como se faz. Isso que a forma como falei e o que eu apresentei aqui, lógico, o poder do Espírito Santo é a premissa. Verdade. Por favor, não entenda isso. Mas quando não se é natural, tem que ser intencional. Isso que eu falei foi usando exatamente umas poucas dicas do material que eu produzi. Não que você tenha que usar tudo em todas as mensagens, mas você tem um leque de opções para você utilizar, para você conseguir chegar ao coração do seu auditório, daquela pessoa que está chorando ou que está alegre, daquela pessoa que está vivenciando dramas, e chamá-las ou chamar essa pessoa para estar pertinho de Jesus. São apenas ferramentas. E eu, na ministração dessa aula, apenas apresentei o que você terá de maior profundidade de conhecimento no material. Tá bom? Sim, é justamente o que acho que todos nós precisamos, pastor. É isso que o senhor falou aí.
Se não é natural, tem que ser intencional e a gente precisa dessas técnicas. A igreja precisa de conhecimento, a igreja precisa de treinamento, não apenas de motivação, mas de conhecimento. Então, esta aula foi maravilhosa. Para mim, cada vez que eu te ouço, eu aprendo mais. Foi realmente edificante, foi muito, né, gratificante tê-lo aqui conosco nesta noite. Muito obrigada. Tônia, eu vou mandar para você também os links das 4 aulas que eu já ministrei. Você vai ver, quem assistir, não está público, está privado no YouTube. Vai ver que eu estou bem mais novo que estou agora. E essas 4 aulas, cada aula, duração de 1 hora, que eu ministrei essas aulas, eu acho que em 2020, naquela fase da pandemia, Pandemia. 2021. Aí eu vou mandar para você, você manda para eles. E só que as aulas, elas são expansivas, mas elas não abrangem todo o conteúdo também, tá? Sim, Então eu sugiro que sejam ambos, se você quiser, quem quiser se nós aprofundar queremos, mais. todos E eu nós. queria muito o feedback posteriormente, depois de você ter estudado, ter compreendido, ter se desenvolvido, você um dia voltasse e falasse assim, ó, Ok. lembra daquela aula? Valeu para mim. Olha como Deus me abençoou. Se Amém. acontecer com uma pessoa, eu já estou feliz da vida e realizado. Valeu. Muito obrigada, pastor. Que Deus continue te usando para que o senhor possa abençoar outras pessoas onde o senhor passar. Agora eu vou te pedir para orar com a gente, Ok? Vamos orar por então, tá? gentileza. Amado Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado para essa obra de pregar, de falar do teu amor. Eu acho que não tem uma obra que mais nos assemelha com o Senhor Jesus Cristo, que essa de evangelizar, de falar do amor do Pai, de vivenciar experiências, de levar a mensagem e ver o milagre da transformação acontecer na frente de nossos olhos. Senhor, eu quero te pedir uma unção poderosa. Aquela unção que Elias deixou para Eliseu, eu quero pedir que o Senhor derrame sobre este teu filho e essa tua filha, que sentiu o chamado da alta vocação de pregar o evangelho, de levar o amor, de ser a maior pregação viva, de ser uma testemunha fiel. Abençoa, Senhor, porque esse teu filho, essa tua filha, nas múltiplas experiências que vai vivenciar, e nos lugares mais inóspitos, distantes ou próximos, estará preparado, preparada, quando o Senhor Jesus estiver ao seu lado. E eu sei que o Senhor está em todo o tempo. Então ajuda, Senhor. Dá sabedoria, dá determinação, dá motivação. E que vidas sejam levadas para o reino. E lá no céu, Senhor, se o Senhor me permitir, e eu quero que o Senhor me deixe, tá? Eu quero que o Senhor me deixe entrar no céu. Que a salvação vem do Senhor. Lá no céu, Senhor, eu quero um dia que um anjo venha dizendo: olha, você lembra daquela aula ministrada para aquele evangelista, aquela evangelista? Quem sabe a Adriele? Você lembra daquela aula que você ministrou para Thaís, para Cineilza, para Maria? Está aqui, ó, o resultado daquela aula. Ela pregou, ele pregou, e essa vida foi transformada pela mensagem que o Espírito Santo colocou nos lábios daquela pessoa que estava na aula lá com você. Senhor, nada vai me trazer mais satisfação, mais alegria em ver que o conhecimento que o Senhor me concedeu não é meu, é do Senhor. E se da tua mão te recebi, eu recebi do Senhor, da tua mão eu entrego de volta para o Senhor através desse teu filho e da tua filha. Então, Senhor, usa poderosamente, esvazia o coração dele e dela, dá uma boa noite de descanso, um sono restaurador e uma paixão descontrolada pela pregação do Evangelho e pela salvação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, viu? Boa noite a Tchau. todos, boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite.
E a foto, Sônia? É verdade, já estamos acostumados com a foto. Verdade, hein? Pastor João, que é o nosso fotógrafo oficial, precisou sair antes da hora. Agora já estamos perdendo aqui os nossos participantes. Na próxima aula, vocês já ficam logo com as câmeras ligadas. Na hora que tiver o maior número Olha de. o tanto de câmera que abriu agora, ó. É verdade. Ô. Tá, Rô, quem, amiga? Falou muito aí na missão, hein? Nossa, foi muito boa a aula, né, gente? Que bênção. Muito bom. Olha que horas são, já são 8h34. Parece que ele tinha falado só meia hora, parece. Falou quase 1h30. Mas foi uma Verdade. bênção. Isso é técnica, né? Boa noite, gente. Como ele falou, né? Sônia, não Se não for. esqueça de passar o material para mim, ok? Ai, irmã Judite, pode deixar. Vou passar sim, viu? Esse material é muito bom. Você vai amar. Nossa, muito, muito, muito É uma mesmo. apostila que ensina a gente a pregar com eloquência, com foco, falar as coisas certas, né, no momento certo. Vai ser bênção Certo, para todos nós. com certeza, com certeza. Boa noite a todos, boa Boa noite. noite, Fica com querida. Deus. Alice, boa Deus noite. abençoe. Boa noite, Boa Paulo. noite, com Fabiana, boa Deus, todo noite, mundo. meninos. Boa noite, querida.